convite do Grupo de Estudos de Estética e Teoria da Arte, do IFISH Unicamp, eu venho falar sobre o meu objeto de estudo. Eu trabalho com literatura africana e com estudos de tradução, focados com ênfase na teoria pós-colonial. Eu me preocupo com a relação entre formas dramáticas africanas afrodiaspóricas com a mitologia ritual iorubá, e a minha pesquisa é centrada na tradução e comentários do livro Myth, Literature and the African World, do escritor nigeriano Wole Soyinka. É um pouco difícil falar de traduções cênicas africanas pré-coloniais, porque, em geral, são manifestações artísticas invisibilizadas por narrativas ocidentais e também devido a uma grande resistência da academia em se debruçar por saberes que não sejam hegemônicos. Então, essa é um dos pontos mais importantes do meu trabalho. Eu fiz um mestrado em tradução de teatro cômico, mas sempre tive uma predileção por tragédias, desde a graduação. Eu estudei Shakespeare, estudei Eurípides, Harold Pinter, Samuel Beckett, Garcia Lorca, e me dei conta de que não conhecia nenhum autor africano, de nenhuma tradição cênica que não fosse europeia. Isso me preocupou bastante. Então, eu cheguei no Wole Soyinka, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1986. E ele é um ativista da cultura, um artista intelectual, acadêmico, que ainda está bastante ativo. E acabei descobrindo uma obra a ser traduzida, a ser conhecida pelo público brasileiro. Nas suas teorias, ele se propõe a pensar 3 momentos. O primeiro seria uma radical oposição ao academicismo europeu, atrelada a uma defesa da mitologia iorubá como modelo de produção dramática para o continente africano. O segundo ponto seria a elevação do deus Ogum como o deus trágico, o primeiro ator, o ator primordial trágico, que isso expressaria o abandono ao pensamento europeu e uma preferência por uma estética que encontrasse correspondência na arte produzida em todo o continente africano. E por fim, ele pensa também no papel do artista intelectual no processo pós-colonial e que ele poderia usar as características do orixá Ogum para se tornar combativo e revolucionário através da arte. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso posteriormente. Fazendo uma introdução da vida do autor, ele nasceu em 1934, na cidade de Abeokuta, que fica a oeste da Nigéria. De uma família de ativistas da cultura, ele é parente dos Anikulapo Hansomi Kuti. Ele, aos 18, ingressa na universidade, aos 20, inicia a carreira no teatro, depois ele vai para a Inglaterra estudar drama grego, tragédias gregas, e depois de se formar, ele acaba contratado pelo The Royal Court Theatre e começa a produzir suas primeiras peças adultas, maduras. Ele escreve nessa época Leão e a Joia, que é a única peça dele traduzida para o português. Nos anos 1960, ele ganha uma bolsa importante da Fundação Rockefeller para estudar drama africano e volta para o seu país, justamente para escrever uma peça que comemoraria a independência da Nigéria, a independência recente. Soyinka escreve A Dance of the Forest, uma dança da floresta, no qual ele critica o abuso de poder e a desonestidade dos governantes, no que ele chama de ciclo recorrente da estupidez. Como era de se esperar, ele causa muitos desafetos entre o governo, também entre intelectuais de esquerda e, sobretudo, entre os negritudinistas, que Soyinka chama de neotarzanistas. Ele diz que esses intelectuais eles não romperam com o pensamento colonial e acabam se colocando numa posição de servitude. Bell Hooks fala que a história ela pode ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Ao olhar para as mitologias antigas, Soyinka propõe uma reformulação da realidade cultural, artística do continente, pensando no futuro, abrindo um novo caminho para a autorrecuperação. Sintetizando esse pensamento, na década de 70,
ele escreve um artigo chamado The Fourth Stage, o quarto palco, quarto estágio, tem esse trocadilho no nome do artigo, no qual ele propõe essa teoria do trágico. Ele analisa os estudos nietzschianos, ele fala dessa relação do panteão grego com o teatro, e ele propõe que os artistas africanos, afrodiaspóricos, olhassem para o panteão iorubá ou para suas próprias mitologias locais e pensasse esse novo modelo. Nesse estudo, que acaba virando um apêndice do livro que eu traduzo, ele fala um pouco sobre a visão de mundo iorubá. Eles entendem que o mundo ele é dividido em algumas categorias. A primeira seria dos vivos, o nosso mundo, o dos não nascidos e dos deuses, né, dos ancestrais. E Ogum, ele seria o deus responsável por abrir o caminho no abismo de transição entre esses mundos, que é um espaço, um palco, um stage, né, o quarto stage que ele fala, e seria o palco da performance desse deus. E ao abrir o caminho, ao processar os metais, ele é o deus também da metalurgia, da espada, Ogum se desintegraria e se reorganizaria novamente ao fazer a passagem. E isso é uma ótima metáfora para pensarmos esse mundo africano pós toda a tragédia do colonialismo. Então ele traz esse modelo, essa inovação artística, estética, e poderia ser usada em todo o mundo africano. Eu vou falar sobre o resumo do livro, o Mito, Literatura e Mundo Africano, que foi feito a partir de umas palestras que ele deu na Universidade de Cambridge. Ele ficou impossibilitado de voltar para a Nigéria nos anos 70 e acaba sendo um professor convidado da universidade. Ele traz um modelo de revolução orgânica. O que seria isso? É o processo de renovação comunal alcançado em instantes de autoapreensão cultural compartilhada. Momentos cujo modo e conteúdo são particulares a cada sociedade. O que é isso? Nós entendemos que o teatro trágico é uma forma de expurgar os males da comunidade no palco, né? A comunidade, através da catarse, ela acabaria se enxergando, e a partir do momento que você se vê no palco, você consegue executar um processo de cura comunal. Então, ele entende que o teatro africano precisa olhar para suas próprias raízes, para que a catarse aconteça, para que essas pessoas se curem da tragédia do imperialismo e colonialismo. Por que Ogum, né? O Soyinka, ele tem uma devoção particular a esse deus, que é baseada na compreensão de si mesmo enquanto artista. Ogum representa também o ciclo da constante mudança da ação humana. Ele também representa a criação de uma maneira positiva e não destrutiva. Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, vai falar sobre a descolonização, que seria essencialmente um processo violento, mas que acabaria por reconstruir o sujeito, palavras do Fanon, através do próprio processo de libertação. Ogum, ao passar pelo abismo da transição, estaria fazendo exatamente esse movimento. A tragédia surgiria como um processo de libertação. O que os críticos da obra Soyinkiana não conseguem ver, que eles chamam de falhas estéticas, na verdade são ambiguidades e misturas de gêneros dissonantes que constituem a obra do autor. Soyinka, ele não recusa o passado colonial, pelo contrário, ele acha importante que um passado de violência e de silenciamentos não seja esquecido, que ele seja, na verdade, apropriado pelos artistas, pelos intelectuais, para que uma arte revolucionária surja a partir daí, para que não voltemos para esse passado violento.
Eu vou falar um pouquinho também sobre teatro. Ele trabalha com 3 valores éticos que são muito importantes. O primeiro, o teatro é uma forma de purgação, na medida em que traz autoconsciência para as comunidades africanas e afrodiaspóricas. Segundo, o teatro é um despertar para um novo estado da comunidade, para novos valores comunais. E terceiro, o teatro é uma maneira de expressar a criatividade de formas criativas, ao invés de autodestrutivas, como eu falei quase agora. Soyinka é um autor revolucionário. Ele escreveu mais de 14 livros de ensaios, uma obra teatral vastíssima, poética, escreveu romances, traduções, trabalhou com traduções também, e ainda continua a carreira de professor. Eu vou usar as próprias palavras do autor sobre o poder revolucionário da arte. Em primeiro lugar, acredito implicitamente que qualquer obra de arte que abre os horizontes da mente humana, o intelecto humano, é por sua própria natureza uma força para a mudança, um meio para a mudança. Na comunidade negra aqui, o teatro pode ser usado e tem sido usado como uma forma de purgação, tem sido usado catarticamente. Tem sido usado para fazer o homem negro nessa sociedade trabalhar sua experiência histórica e literalmente se purificar no altar da autorrealização. Este é um uso que pode ser colocado. O outro uso, o uso revolucionário, pode ser muito menos aberto, menos didático e menos autoconsciente. Trata-se muito simplesmente de abrir as sensibilidades do negro, não apenas para verdades muito profundas e fundamentais de sua origem, que estão na África, e abri-lo repentinamente a novas experiências, como meio de fazer o público questionar uma identidade por tanto tempo tida como certa. Finalmente, mais importante, o teatro é revolucionário quando desperta o indivíduo na plateia, na comunidade negra neste caso, quando lhe abre a própria possibilidade de participar criativamente desse processo comunitário mais amplo. Em outras palavras, e isso tem sido provado repetidamente, pessoas que nunca acreditaram que possuíam o dom da autoexpressão tornam-se criativas, e isso, por sua vez, ativa outras energias dentro do indivíduo. Eu acredito que o processo criativo é o mais energizante, e é por isso que está tão intimamente relacionado com o processo de revolução na sociedade. Essa entrevista ele deu para Karen L. Morrow em abril de 1974. Tirei de um livro da Universidade de Washington chamado In Person, Achebe, Awonor and Soyinka. Por fim, eu gostaria de falar do mais recente lançamento do autor. O livro chamado Beyond Aesthetics, Use, Abuse and Dissonance in African Traditions, além da estética, uso, abuso e dissonância nas tradições artísticas africanas, lançado em 2020, no qual Soyinka traz sua preocupação com a forma, que é um tema que sempre surge nos seus estudos, nos seus escritos, na sua arte, e ele sempre também propõe um método pessoal de lidar com a arte. Do que fala esse livro, né? Soyinka é um dos maiores colecionadores de artefatos iorubás, dentre eles máscaras, esculturas, tecidos, e ele vai falar um pouco dessa obsessão com essa coleção e de coisas que estão por trás da estética desses artefatos. Há umas 2 semanas atrás houve um festival chamado Ake, na cidade dele, Abeokuta, e Soyinka participou gravando uns vídeos sobre essas esculturas. Ele escolhe 20 objetos e vai destrinchá-los diante do grande público, como uma espécie de exposição. Parte da paixão dele em colecionar tem um fundo animista. Eu estava lendo uns reviews sobre esse livro e um dos reviews fala justamente dessa posição dele. Em Myth, Literature and the African World, ele reclama que o cosmos moderno é privado da essência do tangível, do imediato, do apaziguável. E que ele realmente está querendo dizer é que o mundo, de alguma forma, parece menos vivo, sobretudo o mundo africano, quando ele está sob o domínio cultural eurocêntrico, né? Então, ele propõe uma arte viva, uma arte que olhe para a natureza, para as forças do mito e
que cada comunidade cria a sua forma de expurgar esses males do passado, né? Por fim, é isso. Eu agradeço muito o convite de mostrar o meu trabalho, de falar um pouco do autor, que ainda é relativamente desconhecido. Ele é muito conhecido nos meios acadêmicos, mas nem tanto assim, mas nos meios acadêmicos estrangeiros. Então, eu espero que vocês se interessem por conhecer a sua obra, não só a obra dele, mas também de outros escritores não ocidentais, né, não hegemônicos. E quero agradecer por participar dessa terceira jornada de filosofia, arte estética. E foi um prazer imenso poder falar com vocês.